dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, está mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento. Né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não ia ter ninguém aqui, ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Traços fortes, cheios de melanina, nossa sorte é que Gilberto Solano Trindade é uma pessoa que nasceu em 1943, dia 1º de dezembro de 1943. Hoje com 76 anos, no Rio de Janeiro. Né? Nasci no centrão do Rio de Janeiro, né? Perto da antiga Rua Larga. Né? Para quem conhece, para quem não conhece, é ali perto da Central do Brasil, ao lado do Ministério da Guerra. E depois minha família depois se transferiu para Caxias. Né? Eu não tinha nem um ano ainda, não tinha completado um ano. Né? E local onde o Edson Carneiro, né, o sociólogo Edson Carneiro, fundou junto com Maria Margarida da Trindade, né, com Solano Trindade, né, fundaram o Teatro Popular Brasileiro. Com a fundação do teatro, eu vou falar isso porque essa família aqui foi a minha escola de tudo que eu sei hoje, né? Foi essa família que me levou, né, àquele grupo que eu te falei aqui em São Paulo, né? O grupo de Negro Velho, aquela coisa toda. Solano Trindade é um poeta negro que nasceu em 1908, né? E que num momento lúdico da sua vida, né, embora talvez ele nem esperava, mas o que chamou a atenção foi o passeio que ele teve com o meu avô, onde ele foi aprendendo, foi despertando uma série de coisas, né, que culminou nos anos 30, ele formar seus primeiros poemas negros. Né? E depois que ele
participou desse passeio com meu avô, ele começou a ler os livros, né, falando da África, aquela coisa toda, né? Porque tudo que ele viu no Recife são, na sua maioria, né, falando majoritariamente, são elementos que vieram da África, conteúdos que vieram, os africanos trouxeram, né, quando escravizados. E tem a questão das quituteiras, tem a questão das danças, né? Das condições onde o negro, né? por conta do período escravocrata, e as condições eram péssimas, né? E que as pessoas conseguiam se destacar através da sua própria cultura, né? A cultura que eu acho que a maioria das pessoas tem que entender e conhecer a sua própria cultura para poder estar num nível bem elevado, né? É preciso ler a sua própria cultura, pesquisar a sua própria cultura. E o Solano Trindade fez isso, né? Através disso, ele fundou um teatro negro, né, nos anos de 30 a 40. Ele estudou no Liceu de Arte e Ofício. Ele fundou, entre seus companheiros, seus amigos do peito, né, entre eles tinha o Barro Mulatos, né, fundaram a Frente Negra Pernambucana, né? E depois disso ele veio para o Rio, né? Aí ele pôde assim desenvolver muitas coisas, né? Através da poesia, através do teatro, através da pintura, através dessa coisa de ser diretor de teatro. Participou de 14 filmes, né? Foi à Europa, né? Fundou o Movimento de Arte do Imbu, em São Paulo. Participou do quarto centenário, participou, né, com Silveira Sampaio, né, uma peça que chamava-se O País dos Cadillac, e por aí vai, né? É isso. Depois ele veio para São Paulo, morou na casa de Mário Chenda. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é que os pretos velhos ensinam. O Solano, o Teatro Popular Brasileiro, vem de um sonho, vem de uma proposta do Solano de colocar o teatro negro, porque ele conseguiria, porque é que nem no samba. O samba ele teve seu apogeu, né, através das viagens que as escolas de samba do Rio de Janeiro conseguiram. Ele foi ao estrangeiro, era um fato, é um feito, né? Sem isso, talvez... quando você faz um trabalho, você tem que fazer ele repercutir. Quando você tem uma ideia para você fazer aparecer esse trabalho, né? Ter o brilho que é necessário, é preciso que você conquiste alguma coisa, que você conquiste algum espaço. E a conquista do teatro, né? A cultura não fica só na rua, não fica só nos espaços. É claro que os espaços mais humildes é lá que nasce a essência, é de lá que vem a essência. Quando ele fala pesquisar na fonte, pesquisar nas fontes de origem e devolver ao povo em forma de arte, é isso. É você sair da rua, sair dos campos, sabe? Me buscar lá e trazer para o palco. O Solano fez isso. Ele se tornou pioneiro
Não que ele sonhasse por palco, mas houve uma necessidade. Aconteceu que ele levou por palco. Ele descobriu uma maneira, foi uma descoberta. Não era um sonho dele, foi uma descoberta que ele teve, uma ideia que ele teve de levar para o palco aquela arte, né? As artes todas que ele construiu e descobriu. E daí nasceu o Teatro Popular Brasileiro. Aí nasceu o Teatro Popular Brasileiro. Então todas as danças, toda a linha poética, tudo foi para, né, o ritmo, né, a história do negro, né? Ele pôde desenvolver esse trabalho, né, para dar uma autenticidade à comunidade negra. Isso é importante. Eu vim para São Paulo no intuito, a princípio, era de trabalhar, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que sou um admirador, sou um incentivador da cultura, né? Eu não sou pintor, eu não sou escultor, né? E nem elaboro, não faço poesia, não sou poeta. Eu escrevo algumas coisas, né? Eu acompanho alguma coisa, eu tenho respeito pelos artistas e eu sou um incentivador do artista, né? Na verdade, que eu posso dizer que eu sou um bailarino, né? Mas o bailarino, ele tem uma profissão não muito... Ele não é muito valorizado. Tanto é que eu fui mestre-sala durante 15 anos, né? O pessoal acha bonito, maravilhoso um passista dançar de mestre-sala. É uma posição invejada dentro de uma escola de samba, né? Porque o mestre-sala ele traz consigo a arte de dançar. Ele é um elemento clássico de uma escola de samba, né? Ele é um diferencial numa escola de samba, né? E ele, por si só, e a porta-bandeira, né, significa ganhar nota 10 numa avenida. Então o cara tem que ser muito bom, né? Enfim, você tem que conhecer a maneira que você se apresenta. Mas não é uma coisa que você podia ganhar. Então eu fui trabalhar. Eu não sou um artista profissional. Eu não sou um artista profissional. Mas eu procurei, pelo menos, se não ganhar, mas pelo menos conhecer aquilo que se faz. Olha, tirando a Bela Vista, né, os contatos que eu tive foi acompanhando o Teatro Popular Brasileiro, né? Que, apesar de depois ir trabalhar, porque eu não consegui um emprego logo de cara, né? Eu preferi, né? Porque também não tinha uma outra saída. E eu fiquei, no mínimo, acho que uns 2 anos direto ali no Teatro Popular Brasileiro, participando de lançamento de livro, exposição de arte, né, seja ela coletiva ou individual, né? Eu ia depois eu entrei para o movimento negro, comecei a participar de algumas atividades do movimento negro, né? Mais tarde eu fui sindicalista, né? Fui para o sindicato, fui para o Vai-Vai em 1965, né? Fiquei no Vai-Vai 3 anos,
né? 3 anos de atividade no Vai-Vai e 14 anos como primeiro mestre-sala da Mocidade Alegre. Eu morei na Rua Paim, morei na Rua Santo Antônio, né? Mas a minha ida para Bela Vista fez com que eu sempre fosse lá, mesmo desfilando na Mocidade Alegre, eu ia lá no Vai-Vai e assistia os ensaios, né? As rodas de samba que tinha lá, né? E participava junto com as pessoas que lá eu conheci, né? Geraldo Filme, Oswaldinho da Cuíca, Marrom, né? Teleco. Teleco era o filho, né? Quem é do Vai-Vai há muito tempo sabe. Teleco é filho foi filho da Dona Olímpia, né? Irmão da Creuza, né? Da Claudete, né? Enfim, eu tive o Urco, né? O filho do Pé Rachado, o próprio Pé Rachado, né? Tive lá, conheci a Marlene, um monte de gente. Não, a Casilhoca ela nasceu no Butantã, ali perto da Raposo Tavares ali. Eu morava na Rua Roberto Valentino de Camargo, né? E eu e Nilu já morávamos lá, né? A Nilu chegou, depois eu conheci ela, fui morar nessa mesma casa com ela. E lá é que surgiu a ideia de fazer a Casilhoca, que é um trabalho, esse trabalho que eu fiz hoje, era para fazer nas escolas de samba, realizar nas escolas de samba, né? Porque se as pessoas forem perceber, né, esse tipo de trabalho daria para as escolas de samba um complemento daquilo que a escola de samba, porque a escola de samba já é um segmento. Aí eu ia levar um outro segmento que tinha muito a ver com as escolas de samba, porque as escolas de samba faz isso através dos seus enredos, né? Através dos seus trabalhos. Levar para lá não só o samba, né? Levar para lá a dança afro, levar a arte plástica, né? Fundar uma rádio para o sambista, essa coisa toda. Isso era meu sonho dentro das escolas de samba. Mas ninguém nunca deu ouvido, né? Então eu fui fazer individualmente esse trabalho. E como que a Casilhoca chega no Bexiga? Olha, chegou assim, a gente precisava de um espaço. E a Nilu tem um amigo, nós conhecemos uma pessoa que tem uma certa afinidade com a cultura como um todo. É um camarada inteligente, né? E ele tinha um armazém lá. E ele alugaria para nós se nós quiséssemos alugar. Ele ofereceu para nós. Praticamente, o Nilton ele ofereceu o espaço para a gente, né? Então, a gente tinha que iniciar alguma coisa, porque, na verdade, nós fundamos a Casilhoca em 2008. Nós começamos a atividade em 2013, 2014. Né? E fomos fazendo coisa só para iniciar as atividades, porque a gente estava querendo fazer uma inauguração, aquela coisa toda, mas não havia condições, então resolvemos iniciar as atividades. E começou no finalzinho de 2013. Hoje eu tenho uma entidade cultural, né? E onde a gente começa na implantação de uma rádio, uma biblioteca e o sarau, que a gente entende que expande os nossos conhecimentos através desse coisa. Mas antes
eu não tinha aquele contato com o Solano Trindade, e eu vim para São Paulo em 1962. Então eu tive uma participação, né, das coisas que eu sei hoje, foi em 1962, quando eu me aproximei de meu pai. E, através do meu pai, conheci outros segmentos da sociedade. Porque a maioria dos segmentos tornou-se a vontade, o sonho de ser realizado. E aqui na Casa Ilhéoca, eu posso, né, desenvolver todo esse tipo de trabalho. Tanto é que a rádio eu pego do erudito ao machixe, né? Então passa a cultura chinesa, passa a cultura francesa, árabe, passa tudo, porque a minha ideia aceita todo esse segmento da sociedade, do universo. E isso é muito bom. Por que essa minha preocupação? Eu entendo que no futuro, né, a gente dando espaço para as culturas, né, maior espaço, ou igualar à cultura negra, é uma maneira das outras etnias nos respeitar como cidadãos, né, como gente, nos tratar como gente, né? Porque a ideia não é ser superior às outras raças, ter oportunidades iguais. Na verdade, o Solano foi homenageado pela Escola de Samba Vai-Vai. E eu tenho dúvida quanto essa ideia de homenagear Solano. Eu não sei se foi pelo Geraldo, se foi pelo Oswaldinho, se foi pelo Wilson Moraes, se foi pelo professor Aristídio Barbosa. Eu não sei, eu só sei que eles juntaram tudo, Marrom, juntou o Marrom. São qualquer um. Hein? Não são qualquer pessoas, né? Não são. Você entendeu? Não são pessoas. Eu acho que todos têm um dedinho nessa ideia de levar essa homenagem para o Solano. E foi uma vitória porque o Vai-Vai não estava acostumado a realizar enredos afros, não é? E o Solano rompeu essa barreira, eu acho. Se não me falha a memória, eu acho que é isso daí. Eu acho que Solano abriu a porta para os enredos afro no Vai-Vai, né? Porque o Vai-Vai homenageou Jorge Amado, já fez um enredo sobre Joque, já fez enredo com o primeiro casamento de Dom Pedro, que eu participei desse desfile. Quando foi, né? a homenagem para Em 1976. E aí vem uma gama de enredo que falava do artista negro, né? Que eu me lembro, teve o Camisa, que além de homenagear outros artistas, né, dessas enxadas, ele homenageou o Grande Otelo, né? Ruth de Souza, essa turma toda que trabalharam no cinema, né? E o Grande Otelo, o nome do Grande Otelo, né, unido ao de Oscarito, deu assim, uma grande ênfase ao enredo do Camisa, que inclusive foi campeão do Carnaval na época, né? E o enredo Solano rompeu uma barreira também da censura, né? Os caras queriam barrar o enredo que fala sobre Solano Trindade. Agora, Solano Trindade já passou por várias tentativas de interromper a sua trajetória, mas não conseguiram.
Ele foi preso, minha mãe ajudou a tirar ele da prisão, né? E ele continuou a mesma coisa, ele não mudou, né? Ele foi preso por causa do Tem Gente com Fome. Eu acho que quem não passou pelo Bexiga não passou por bairro nenhum, né? Primeiro que o Vai-Vai é o maior quilombo urbano do Brasil. Não existe um quilombo em forma de entidade que o que Vai-Vai. O Bexiga, se a pessoa não aproveitar essa força intelectual, né, que as pessoas têm dentro do Bexiga, você acompanhar essas pessoas, saber lidar com elas, né? Se todos fizessem o que algumas pessoas fazem, cumprindo com o seu papel, que é o caso do Oswaldinho, que é o caso dos meninos lá que comanda o Museu do Bexiga, né? O pessoal ali da UMES, né? O pessoal da UMES, que tem um trabalho sério, que não põe na frente a questão do dinheiro, a questão do lucro, sabe? Se preocupa com a situação intelectual de cada um, né? Se todos fizerem isso, o Bexiga vai ser um bairro completo. Mas ele é o sustentáculo, né? Ele que dá a base para cada uma daquelas pessoas que se esforçam para atingir seus objetivos. Ele tem essa força, o Bexiga. Ele tem que estudar a sua cultura, desde a sua raiz, né, até tudo aquilo que a gente pode aproveitar, né, no período desde mesmo que seja falsa liberdade, mas onde o negro pôde desembaraçar as coisas, né, mesmo sem a liberdade verdadeira, ele pôde, depois da escravidão, realizar alguns trabalhos, alguns avanços, né? Eu acho que é isso. Nós precisamos estudar a nossa própria cultura. Nós precisamos conhecer a nossa própria cultura e que sendo assim, haverá um jeito, não de trabalhar em excesso, não precisa isso. Basta ele conhecer sua própria cultura para ir para o bairro se tornar um centro de cultura, não um centro, o espaço dos italianos, de negros, brancos, né? De todo mundo, até japonês, os nordestinos que estão lá em peso, né? É isso. É o espaço, é o bairro do povo. Essa é a ideia. As pessoas precisam colocar isso na cabeça. Nós não queremos ser só negro, nós não queremos ser italiano, não queremos que seja só branco. Não. Do povo do Bexiga, bexiguense. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é. Tem uma coisa que existe uma controvérsia sobre cotas, né? As pessoas acham que a gente deve ter 10, outro 15, outro 100, né? Aí existe uma contraproposta, né? Que os negros que devem ir para a faculdade, para a universidade, né? Na sua maioria,
ele não consegue atingir, né? Ele não consegue atingir um grau, né? Que essa é a história que eles contam, né? E aí o que você, qual é o princípio das coisas que você tem que partir para você contar a história, para você atingir um determinado grau, né, da sua cultura, você tem que começar a fazer a lição de casa. Trazer as pessoas base, as pessoas que você tem assim uma referência, trazer as referências, trazer o que o negro construiu, né, desde a sua chegada ao Brasil. Entendeu? Olha quantas coisas o negro realizou, quantos negros de destaque nós temos. Não dá para você contar no dedo, sabe? Você pode estudar, você pode pegar os livros, os personagens que o Brasil, né? As pessoas que tiveram a ideia de criar espaço, criar subsídios que possam dar ao negro uma projeção significante. É uma questão de querer que o negro tenha a oportunidade das coisas. O problema é o racismo que não deixa. Eles têm uma preocupação, a preocupação deles é tão grave que eles acham que se o negro tiver ali, eles nunca vão ter essa oportunidade natural que o negro possa ter no futuro. Né? Eles já estão com a faca e o queijo na mão para contratar os negros para fazer os trabalhos com a negritude. A negritude está preparada, ela sempre esteve em alta. Haja visto que os problemas, que os projetos sociais do Brasil sempre esteve à frente. O negro trabalha, ele estuda, ele é categórico, ele é inteligente, né? O problema é que o negro ele tem que ser o homem dos 7 instrumentos, sabe? Tudo no negro tem que ser esmiuçado. Qualquer coisinha que o branco faz torna público, aí o cara já recebe um cargo, né? Uma tarefa importante, né? É uma questão de deixar o preconceito de lado e dar oportunidade para as pessoas. O negro não tem mais nada para fazer, ele não tem que fazer mais nada, né? Agora, é claro que a gente não pode parar, a luta continua. O que falta nos 5 continentes é o elemento negro. Ele precisa estar lá, ele precisa estar colocando suas posições, seu trabalho, sua inteligência. Porque também não dá a todo. Pode ser branco, pode ser japonês, pode ser o quê? A capacidade não cabe a todos de uma etnia, né? Você tem que pegar um pouquinho daqui, você tem que ir lá na Itália, você tem que ir lá na Nigéria, você tem que ir lá no Japão, você tem que ir na China, buscar os elementos que são importantes para a sociedade, para dirigir a sociedade, para conduzir a sociedade. E o negro está incluído nesse contexto. Eu ouço um novo canto que sai da boca de todas as raças, com uma infinidade de ritmos, canto que faz dançar todos os corpos de forma e colorido diferente. Cantos que faz vibrar todas as almas de crença e idealismo desiguais. É o canto da liberdade que está penetrando em todos os ouvidos. Acaba aí. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum. Bexiga vai estremecer,
bonde pesado chegou.